Agradecemos, Maraila Arazi, pela sua importante contribuição. Na sequência, agora teremos o painel 2. Lembrando que, durante o debate entre as painelistas, do painel 2, as pessoas podem fazer, o público pode encaminhar suas perguntas por escrito para as moças da organização. E também para a palestrante Maraila Arazi, que voltará após o painel 2 para responder as perguntas sobre a sua apresentação. Então, vamos ao painel 2, elementos para uma cultura de não violência contra as mulheres entre jovens. Para ser moderadora desse painel, convidamos Juliana de Faria, jornalista, blogueira feminista, editora do blog Think Olga e coordenadora da campanha Chega de Fio Fio. Para compor o painel, convidamos Maria Luísa Raiborn, professora associada do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Convidamos Matthew Gutman, professor de antropologia na Brown University, pesquisador sobre masculinidades no Colégio de México. Convidamos Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Alô? 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 Opa. Oi, boa tarde a todos. É uma honra e um prazer poder moderar esse debate tão importante, ao lado de grandes nomes da área de debate de gênero. Eu agradeço imensamente o convite do Instituto Patrícia Galvão e Vladimir Herzog. Bom, eu sou a Juliana. Meu relacionamento com o tema é a campanha Chega de Fio Fio, que luta contra assédio sexual em locais públicos. Será que alguém aqui já ouviu falar sobre a campanha? Mãos pro alto. Yes! Demais, que ótimo! Bom, é uma campanha, então, que luta contra esse tipo de violência que ainda não é muito bem compreendido pela sociedade. Mas nossa campanha é de conscientização, então a ideia é justamente a gente falar e repetir, até que uma hora as pessoas possam entender, até aqueles que não entendem ou que não queiram entender, né? A gente vem fazendo esse debate de várias formas, usando várias ferramentas, desde a criação da campanha, vai fazer 2 anos, no meio do ano. Então, desde pela arte, com algumas ilustrações que a gente costuma divulgar, uma pesquisa que fizemos também com 8.000 mulheres falando como elas se sentem com relação a esse tipo de violência, o que elas deixam de fazer, quais são os resultados desse assédio na vida delas. Nós criamos um mapa colaborativo que eu gostaria de convidar todas e todos a conhecer. Então, a gente usa a plataforma Google, ou seja, qualquer pessoa pode acessar o mapa e fazer uma denúncia do que sofreu de violência de gênero ou testemunhou, ou seja, homens também podem fazer um PIN ali para a gente realmente mapear o Brasil inteiro e entender o que está acontecendo. E, por fim, a gente vai lançar também um documentário sobre assédio sexual. Uma das nossas diretoras está aqui, é a Amanda. Nossa produtora Camila também está aqui. É uma outra ferramenta, uma outra forma de discutir esse tipo de violência. Nossa mesa, então, Elementos para uma Cultura de Não Violência contra as Mulheres entre Jovens, vai falar sobre diversos tipos de violência de gênero, incluindo esses que eu falei, né, que a gente, como sociedade, às vezes resiste a entender como violência, então, como assédio e também a violência online. E a gente vai tentar, então, discutir algumas ações e soluções objetivas para essas violências. Mas antes, também gostaria de convidar os painelistas a apresentarem um pouco sobre eles mesmos, os trabalhos e suas provocações, que não, por favor, peço que sejam com 10 minutos, porque a gente sabe, tem boatos aí que todo mundo assinou um contrato que não pode passar de 10 minutos, quem passar vai ter que pagar uma breja para todo mundo aqui. Bom, gostaria de pedir que vocês começassem, por favor, na ordem, primeiro Maria Luísa, seguido pelo Matthew, depois a Heloísa.
alguém já disse que não dá para fazer os agradecimentos, porque senão corta muito tempo, e tem um relógio terrível aqui na nossa frente, chamando a atenção de quanto a gente perde. Mas sintam-se todos elogiados e bem-vindos todos ao debate. Primeira coisa para chamar a atenção é que essa mesa aqui é composta por antropólogos. Então, a gente tem uma visão um pouco diferente, por exemplo, de outras pessoas que já nos antecederam aqui falando sobre o problema de violência contra a mulher ou o problema da agressividade ou violência por parte dos homens, né? Eu tive a oportunidade de fazer parte do comitê que pensou um pouco esse projeto, e uma das coisas que eu sempre chamei a atenção é que, propriamente, eu nunca estudei violência contra a mulher, embora já tenha trabalhado em Brasília, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, há muitos anos atrás, exatamente responsável sobre essa área. Mas o que eu estudei todo o tempo foi, há muitos anos já, gênero, e sempre sob uma perspectiva de pesquisar homens e mulheres. Não dá só para estudar as mulheres, tem que estudar homens e mulheres simultaneamente, porque isso é uma relação de poder, mas é uma relação em que ambos agem, ambos atuam, e é necessário que a gente verifique isso. Uma das coisas que nós já conversamos aqui foi sobre a ideia de, pelo menos duas ideias sobre a desigualdade de poder entre os gêneros, né? De um lado, se falou muito em patriarcado, que não é a minha praia, eu não tenho adesão teórica a essa linha, e a outra foi mencionada pela Rita Segato sobre o mandato masculino, né? O mandato de poder. Eu prefiro utilizar uma discussão sobre o tema da masculinidade e da cultura juvenil da violência, ligado às ideias do Connell ou da Connell Now, sobre masculinidade hegemônica. O que está se falando quando a gente trabalha com a ideia de masculinidade hegemônica? É exatamente da mesma maneira que a gente chama a atenção de que há uma diversidade das possibilidades de ser mulher, também há uma diversidade das possibilidades de ser homem. Só que existe um modelo de masculinidade a cada contexto cultural que varia e que valoriza determinados traços e atributos. No caso brasileiro, e isso respondendo um pouco a Laurie, o que caracteriza a nossa, digamos, um modelo de masculinidade hegemônica no Brasil? Basicamente, em função de avanços que aconteceram na nossa sociedade, as mulheres têm acesso à educação maior do que os homens hoje em dia, as mulheres são mais escolarizadas, nós já somos 44% do mercado de trabalho, nós temos leis que foram, não sei se vão dançar agora com o novo legislativo conservador, mas em que nós temos igualdade de direito na Constituição do domicílio conjugal, né? Não temos problemas de herança diferencial, nós temos uma série de situações muito mais favoráveis do que aquelas apontadas para o resto do sul global, né? Que é África e Ásia. Então, nós estamos numa situação, a América Latina tem diferenças, mas bastante mais favorável. O que acontece em relação à masculinidade hegemônica no Brasil, e se é possível falar em Brasil essa generalização tão grande assim, é ligado à conduta de honra. A conduta de honra que tem especificamente a ver com a conduta das mulheres com os quais esses homens, esses rapazes se relacionam. Ou seja, isso posso dar uma aula sobre cultura mediterrânea, valores sobre honra e vergonha, etc. e tal, mas basicamente o que caracteriza a ideia da masculinidade hegemônica é que ele tem que ter controle sobre a conduta sexual e moral dessas mulheres. As mulheres não podem ofender a honra masculina. Então, frequentemente, o que acontece nas diversas formas é que um homem precisa mostrar que é macho toda vez que ele controla sua namorada, sua esposa, de alguma maneira. E é obviamente que esse modelo de masculinidade hegemônica subalterniza outros modelos de ser homem que existem no mundo. Subalterniza, por exemplo, homens que não são aguerridos, violentos, no sentido de etos de guerreiro, né? Etos viril, da força física, um homem mais fraco, que não gosta de meter-se em confusão. Ele tende a ser subalternizado pelos outros homens que gostam desse modelo mais musculoso, Schwarzenegger, que foi mostrado aqui numa imagem.
E a segunda coisa é o seguinte, em relação à cultura juvenil, isso aparece de uma maneira muito específica, que é na passagem da idade infantil para a juventude, que temos entre a adolescência e a juventude, o que é um dos processos, um dos rituais mais importantes para a constituição da identidade masculina é a iniciação sexual. Iniciação sexual essa que pode ser feita com uma mulher, evidentemente, a grande maioria se faz com mulheres, mas pode ser feita também com uma pessoa do mesmo sexo. Mas aí já estamos nas masculinidades subalternas, né? Bom, essa iniciação sexual é muito curioso, porque a primeira coisa que um rapaz faz ao ter a sua iniciação sexual, isso é uma característica bastante brasileira, é sair contando para todo mundo, porque ele prova que ele é um homem. E mais ainda, não só ele conta para todo mundo, em geral as meninas contam para uma amiga, eventualmente para a mãe, ou mantém em segredo, mas o homem tem que tornar aquilo público como uma forma de virilidade. Esse ethos, esse modo de estar no mundo, faz com que, frequentemente, quando os rapazes percam uma namorada, por exemplo, a namorada dispensa ele vai colocar no meio virtual as cenas que foram fotografadas entre eles e acabar com o nome, a fama da moça. Ele vai destratá-la dessa maneira, que é uma maneira de violência simbólica. Não foi uma violência física, mas é uma violência simbólica sobre um ato mantido entre duas pessoas. Então, o que é importante chamar a atenção, a primeira coisa é o seguinte, é que, frequentemente, eu, como uma feminista histórica, tenho o maior cuidado em não falar todos os homens são agressivos. Nesse sentido, eu discordo da saudosa Eleiette Safiotti. Eu não acho que todos os homens são, mas nem todas as mulheres também são boazinhas, entendeu? Esse é um ponto importante. E essa ideia de que controlar a vida sexual e moral das mulheres é o que constitui o cerne da masculinidade no Brasil. É por isso que chama tanta atenção os casos de quando a mulher toma a iniciativa de desfazer o laço amoroso, entre porrada ou eventualmente assassinato, gente. E isso, de fato, não tem fronteira de classe. É só lembrar o caso daqui, que eu esqueci o nome o Dog Street foi o primeiro caso, que era coisa, mas o Lindomar Castilho, mas aquele cara que se formou em advocacia, assassinou a mulher nas costas, 2 tiros num lugar de equitação, e ficou livre. Ele simplesmente foi adiando todos os processos e ficou livre. Se tivesse feminicídio, os jornalistas, sabe? Se tivesse feminicídio, a lei do feminicídio, esse cara estava na prisão, percebe? Pimentel, exatamente. Então, Pimenta Neves, desculpe, estou chamando um Pimentel aí qualquer, desculpem aí. Bom, o relógio já está baixando terrivelmente, e o que eu queria chamar a atenção, portanto, é que tem modelos teóricos diferentes para tratar a questão da desigualdade de gênero. Ela existe, ela é real, ela vitima as mulheres, sim, mas não é em todos os casos, não é em todos os casos. É bom chamar a atenção, eu estava lá atrás, de manhã, quando a Lori estava mostrando, dizendo, no Brasil só tem 11% de casos de perpetração de violência contra a mulher, comparativamente a outros países. É verdade, é muito menor do que em outros países, mas ainda assim é muito alto. E é necessário mudar essa cultura que é de macho, de dono proprietário de uma mulher, e qualquer coisa que ela faça fora do script que ele tem na cabeça, que mantém como honra masculina dele, tem que ser mudado. Qual é a minha proposta? Eu acho que a Lori tem muita razão em dizer que ações individuais não dão conta de mudar isso. Eu acho que tem que ser coisas baseadas em comunidade, em escolas, em programas e campanhas. Mas eu acho outra coisa que a minha antecessora, que é palestrante, mencionou, que é mudar o sexismo da mídia. E com mudança do sexismo da mídia, eu estou me referindo não apenas ao que os jornais reportam, as novelas mostram, etc., mas, sobretudo, a uma coisa que entra subliminarmente na nossa cabeça, que é
a propaganda. A propaganda, e aí eu vou mencionar 2 casos no caso brasileiro. A propaganda de cerveja, só todo mundo sabe o que acontece, as mulheres bebem cerveja. Álcool no Brasil é uma forma de sociabilidade também para as mulheres, que é uma coisa importante chamar atenção, e ninguém sai por aí batendo em ninguém depois que bebeu umas cervejas, né? Quero problematizar a perspectiva da saúde pública, que sempre vê um preditor ou um acelerador em relação a isso. E a segunda coisa é chamar a atenção da propaganda de automóveis, em que o automóvel está ligado à extensão do pênis masculino e à violência de trânsito, que sabe-se perfeitamente que quem mata no trânsito são homens de 18 a 35 anos. Então, há maneiras, eu estou só chamando a atenção porque não é só violência contra a mulher, isso está associado a uma violência estrutural da sociedade brasileira que precisa ser pensada de maneira sinergética. E mudar mídia, que há controle apenas dos anunciantes, é uma das tarefas que o movimento social deve colocar em sua agenda. Obrigada. Sim. Boa tarde. Mi slide? Obrigado. Desculpem, não falo português. Então, vou falar em espanhol, tá bom? Ou espanhol ou inglês, que preferem? Espanhol? Vou falar muito despacio. Y por favor, cuando hacen los comentarios y críticas, también me van a hablar en portugués muy despacio. Muito obrigado. Bom. Não? Onde? Oh. Onde? Por favor. Não sei. Direcionar para qualquer lado aqui. Qual? Mas eu acho que precisa pôr a apresentação dele. Já está lá. Já. Agora sim. Ei! Os homens são animais. E que? Hace mucho tiempo, como 60 años, una famosa filósofa francesa, Simone de Beauvoir, escribió, ella escribió que para entender a la mujer es importante el cuerpo femenino. Pero, dijo, yo insisto en que el cuerpo femenino no es su destino. Yo creo que de cierta manera, hoy en día en muchos países del mundo, desgraciadamente y inoportunadamente, el cuerpo masculino, para mucha gente, es su destino. Y quiero hablarles de eso. Hey. Então, en inglés decimos boys will be boys. En español, así son los varones. Y es media broma, pero no totalmente. Habla de algo innato, algo de la biología, algo que no se aprende sino se nace así, de cierta manera. Y podemos buscar un ejemplo, y tengo cifras de Estados Unidos, pero tengo entendido que aquí en Brasil también más o menos son las mismas cifras. Entre 10 homicidios son 9 hombres y una mujer. Es muy importante entender que 9 veces más matan
los varones a otros varones y también a mujeres, por supuesto. No, ¿qué pasó? Bueno, cambió totalmente el slide. ¡Qué horror! Ok, no sé qué pasó, pero la parte roja debe de ser chiquititita, arriba. Y para los hombres, la parte... ¿Qué? Ajá. Obrigado. La parte roja para las mujeres casi no se ve. Entonces se nota con los hombres, pero no con las mujeres. Al mismo tiempo, ahora el diseño es totalmente opuesto a la realidad. Sí vemos una parte roja arriba, muy chiquitita, muy pequeña. Tenemos que explicar si es algo biológico, algo natural, la violencia de parte de los hombres. ¿Por qué no son más los hombres que matan? Por ejemplo, o sea, si vamos a hablar de la violencia masculina, y estamos aquí para hablar, entre otras cosas, de la violencia masculina, también tenemos que hablar de los no violentos. ¿Y por qué son no violentos? O al menos algunas veces no y algunas veces sí. En la Ciudad de México, en Sao Paulo, en Río, en algunas otras ciudades del mundo, hay vagones, ¿no? En el metro para mujeres. Y no sé aquí en Brasil, pero tengo entendido que hay debate. En México hay debate sobre la separación hombre-mujer. Algunas personas dicen no se pueden controlar los hombres. Entonces la sociedad y las mujeres tienen que controlar a ellos. Otras, y principalmente las feministas, dicen que es mala idea. No es buena idea porque es una manera de aguantar o aceptar, así son. Y mejor arrestarlos y castigarlos. Y tenemos que cambiar las ideas y las prácticas, el comportamiento masculino que llegue al acoso sexual. Entonces vale la pena pensar en la naturaleza del acoso sexual o no, aquí en otras ciudades y también en Río. Fuera del metro, también en México, en la Ciudad de México, en el metro, y también hay taxi para mujer. Bueno, podemos pensar que realmente estas ideas de la biología tratan de una falta de conocimiento científico, que realmente no son así biológicamente. Hay un problema aquí, porque hay debate entre los mismos científicos. En mi propia universidad hay un biólogo que da clases y algunos estudiantes en una de sus clases se enojaron bastante con el profesor y me mandaron su slide para mostrarle a ustedes. Entonces, son slides de una clase de biología en la Universidad de Brown, de donde vengo, donde el primer slide trata de animales no humanos y el combate macho-macho, y también las hembras que tienen que elegir, como si los machos dicen sí, 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 en términos de buscar el sexo con todas las hembras, y las hembras no, 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 quizás no, no, no. Y otra vez es algo natural, según el biólogo. Es algo de los animales en general. El último slide es donde hay una fotografía de fútbol americano, donde los jóvenes machos, los jóvenes varones, se combaten entre sí
Y no sé aquí si hay cheerleader o cómo decir cheerleader en portugués, pero entienden lo que es. Entonces, hay una manera de ser mujer por su naturaleza y otra manera de ser varón, macho, por naturaleza. Y entre los insectos y entre los demás animales, más o menos tenemos el mismo instinto natural. Y yo creo que esta idea es una de las más peligrosas. También desgraciadamente, tenemos una crisis horrible en Estados Unidos. Los pobrecitos, los hombres, estamos padeciendo de testosterona. Nosotros no habíamos dado cuenta de la crisis hasta muy recientemente. En 2012, la venta había llegado a $2 billones de estos medicamentos para subir la testosterona. Para 2017 en Estados Unidos piensan que va a llegar a $5 billones porque los pobrecitos, los viejitos como yo, ya no tenemos tanta energía y por naturaleza tenemos que reemplazar la testosterona. Bueno, para terminar, les agradezco de nuevo y para concluir, muito obrigado. Bom, boa tarde a todas. Também vou fazer um agradecimento rapidíssimo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Esse é um momento emocionante também para a gente. Bom, eu sou professora de antropologia, trabalho com gênero na Universidade de São Paulo, e eu entendi que me chamaram para falar aqui um pouco, num painel de juventude, para tratar um pouco do problema que a gente está enfrentando na universidade, que a Ana Flávia já contou um pouco, e é disso que eu vou falar. Eu não, como a Malu, eu pesquiso gênero há alguns anos e venho encontrando a violência nas nossas pesquisas sobre gênero, mas eu não tinha focado especificamente na questão da violência, embora agora eu estou sendo obrigada a fazer isso, né, por questões da universidade. Mais ou menos em março do ano passado, eu assumi um programa que se chamava USP Diversidade, que era um programa para combater, né, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, para ser mais ampla, e o racismo na universidade. E comecei a me dar conta, então, da quantidade de problemas que a gente está tendo na universidade, que não são problemas só da USP, são problemas de várias universidades no Brasil, e, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, de várias universidades em outros lugares também. A gente pode agrupar, basicamente, em algumas questões. Uma das questões são os chamados trotes, né? O hazing, né, no americano, ou seja, alguns cursos têm, principalmente os cursos de medicina do estado de São Paulo, mas não apenas. Vários cursos mais tradicionais e mais antigos, incluam-se direito, engenharias, agronomia, veterinário, odontologia, são cursos que têm, embora seja proibido em várias universidades, tem uma portaria lá que diz que é proibido o trote, são cursos que têm a prática institucionalizada, enraizada do trote. O trote são formas de violência, nem sempre violência física, mas inclui também a violência física, né? Muitas vezes baseado em metáforas de gênero, raça, sexualidade, né? Mas o problema que virou mais escandaloso foi que, junto com os casos de trotes, o ano passado a gente teve uma enormidade de denúncias de violência sexual na universidade, entre colegas, né? O imaginário sobre o estupro no campus era antes o imaginário da rua escura, né? Do estupro que acontece da pessoa desconhecida. E agora o que a gente está enfrentando na universidade são os inúmeros casos de violência sexual entre pessoas que se conhecem, entre colegas, né, entre amigos, entre namorados, né? Obviamente, a gente tem outros problemas. Esses estupros parecem repetir um certo padrão da violência sexual na sociedade brasileira, né? É uma violência mais comum entre pessoas que se conhecem, né? E
obviamente, nas faculdades em que há trote, parece que são os casos mais escandalosos que a gente tem, que são aqueles estupros que têm a ver com dopar a menina, estupros coletivos, Boa Noite Cinderela, esse tipo de coisa. Mas mesmo nas faculdades mais liberais, onde não há trote, por exemplo, na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, onde eu dou aula, a gente tem tido denúncia de estupros entre colegas, né? O que tem nos chocado não é o fato deles acontecerem, e o que ganhou um escândalo ano passado, na mídia, inclusive na CPI da Assembleia Legislativa, é que as universidades lidaram mal com esse tipo de coisa. Então, não só a USP, mas várias das nossas universidades, mas vou falar da USP, algumas unidades da USP souberam desses casos, esses casos chegou às diretorias, e esses casos foram abafados, esses rapazes não foram punidos, muitas dessas meninas desistiram da faculdade, outras foram até o fim, mas ficaram doentes, tiveram vários problemas, né? E o que nos assustou como professoras da área de gênero, que nos mobilizou, eu, Ana Flávia e outras pessoas, foi a questão de que a universidade estava agindo mal, né? Então, a universidade, que deveria ser o lugar de ponta de combate desse tipo de desigualdade, desse tipo de violência, a universidade, que deveria ter uma missão civilizatória, a gente imagina, não é? Estava abafando esses casos, né? Algumas pessoas me perguntam, mas aumentou a violência? Isso acontecia quando eu era aluna na USP? Eu lembro de entrar na USP e me encontrar num lugar que parecia que tinha tanta liberdade sexual, inclusive para os nossos amigos que não eram heterossexuais se assumirem, etc., né? E a gente não sabe medir, porque a gente não tem dados do antes e do depois. É muito difícil. Mas o que eu queria comentar com vocês é que, de fato, o que está acontecendo uma espécie de crescente de denúncias, nem sempre denúncias formais. Muitas pessoas nos procuram, muitas alunas nos procuram para contar casos que elas não querem denunciar formalmente, que elas não querem chegar na delegacia, que elas não querem fazer uma carta para virar uma sindicância, e a gente tem que respeitar a vontade das pessoas, porque fazer o processo formal é um processo que a pessoa é exposta, que a pessoa aparece, né? E acho que a gente não tem mecanismos eficientes ainda nas universidades para lidar com isso. É preciso mudar os mecanismos formais, legais, inclusive de apuração e de punição desse tipo de caso, né? Mas o que acontece também, que eu tenho pensado, é que há uma mudança de sensibilidade. Pesquisando, lendo muita pesquisa com mulher, fazendo etnografias, fazendo trabalho de campo, o que eu acho que está acontecendo agora, que é uma questão para a gente pensar, importante, porque tem a ver com a transformação social, é o fato de que há uma mudança de sensibilidade que me parece bastante geracional. Ou seja, a gente vê um crescimento dos coletivos feministas, não só na universidade, na internet também, mas na universidade isso é patente, isso é visível, né? E essas meninas estão chamando de violência, estão chamando de estupro, estão chamando de abuso sexual, coisas que antes elas falavam, ele forçou a barra, eu não queria, mas aconteceu, eu bebi demais, não sei o que aconteceu, eu me sinto culpada, e agora elas falam, não, mas será que eu sou culpada? Né? E isso permite visibilizar os casos, que eu acho que é parte da questão. Né? Eu acho que a gente tem um problema muito grande ainda nas universidades de lidar com tudo isso, quer dizer, além dos trotes, além dos estupros, a gente vê uma série de desigualdades naturalizadas exatamente na universidade, não é? Que é o racismo, que é o machismo, a piadinha machista em sala de aula, que é a piadinha homofóbica em sala de aula, né? Que é o assédio sexual de professor com aluna, pelo menos os casos que eu ouvi são mais esses. A gente teve caso de estupro, de violência sexual contra rapazes também, é preciso dizer, não é? Então, tem isso de feminilizar um corpo masculino que está fora do padrão, né? Os trotes fazem muito disso. Uma das práticas dos trotes lá da medicina é o tal do pascu. A gente pode definir isso. Pascu é passar pasta de dente no ânus da pessoa, né? Então, a gente pode chamar isso de estupro também, estrito sensu, né? E eu acho que a gente precisa pensar em novos modelos para lidar com esse tipo de problema. Né? A gente precisa pensar em modelos, por um lado, em modelos de acolhimento e de encaminhamento das vítimas
para grupos de apoio psicológico, para atendimento médico-psicológico. No caso da USP, a gente tem que mandar para o Hospital Parolabá, então a gente não tem um bom atendimento no hospital universitário, por exemplo, né? A gente tem que mudar, em termos jurídicos, a estrutura de apuração e de punição dos casos. Ainda é muito complicado. Em várias universidades eu vejo essa demanda, os nossos processos, nossas comissões sindicantes e nosso regimento foi feito para outro tipo de problema. Então, por exemplo, a gente chega numa comissão sindicante, a gente quer fazer do melhor jeito, a vítima tem que contar o caso na frente do seu agressor, por exemplo, né? E a gente não tem como mudar. Se a gente fizer diferente no processo, corre o risco do processo ser anulado. Então, a gente se vê, mesmo como professor, tentando mudar, em armadilhas, eu diria, kafkinianas, né? Parece um livro do Kafka, né? Que a gente não sabe muito o que fazer. E, por fim, a gente precisa pensar, claro, né, em modelos educativos, em campanhas, em debates, na discussão sobre consentimento, que falamos há pouco. Ficou muito claro, com alguns casos da universidade, que a grande questão é a questão da noção de consentimento, né? Muitos desses casos de violência sexual acontecem nas festas, festas em que todos bebem, em que várias pessoas usam drogas também, etc., não é? E muitos desses abusos acontecem diante de uma menina que, por exemplo, bebeu demais e não tem condição de reagir, que está dormindo, que está desacordada, ou que ela não está totalmente desacordada, mas ela está incapaz de reagir, né? E aí os rapazes, por questão dessa masculinidade hegemônica, de achar que os homens têm que ir lá e se aproveitar, como é que eu vou perder essa oportunidade, eles se apoiam em abusar de uma mesma colega, né? Então, muitos dos casos que aparecem por essa dificuldade de entender também o que é a noção de consentimento. Às vezes, os rapazes que estão sendo processados, eles não entendem o que eles fizeram de errado, né? O que é bastante assustador para a gente, né? Mas que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, entender a questão do consentimento, que tem que ser um consentimento ativo, não é? Que não basta estar parada, quer dizer que ela está topando, não é? Mas a gente está vendo esse tipo de problema, e a gente está vendo também um problema maior, mais difícil de lidar, que eu acho, que não só pensar campanhas educativas e programas de educação para os nossos alunos, mas como fazer isso com relação aos nossos funcionários e aos professores, né? Então, a gente tem um problema de uma naturalização, não é, da piadinha machista em sala de aula, em determinadas faculdades, e a gente tem que pensar o que isso significa, né? Que tipo de reforço um professor dá quando ele tira, as meninas estão aqui procurando marido, coisas assim, né? Inclusive, a gente teve um professor que até colocou, por que foi denunciado, por que mexemos nisso, ele até colocou no programa dele, quem tiver uma sensibilidade para piadinhas machistas, que não venha no meu curso, né? Se o professor acha que ele tem legitimidade para colocar no programa dele isso, tem algo errado que a gente tem que olhar. Então, eu estou trazendo esses dados para vocês. Há várias questões inúmeras que a gente tem que pensar, mas eu acho que uma questão para o nosso debate interessante é pensar que mudança de sensibilidade é essa, o que está acontecendo, né, que eu acho que é positivo, que é certa forma de violência em que muitas vezes as vítimas se sentiam culpadas, né? Falavam, fui eu que errei, fui eu que bebi demais, quem mandou eu ir na festa, quem mandou eu estar de minissaia, quem mandou eu participar aqui dessa folia, não é? Elas estarem olhando isso e falar, não, eu fui vítima de violência, né? Há uma mudança que me parece uma mudança de sensibilidade, e agora o nosso desafio é mostrar isso para os nossos gestores, que são de gerações mais velhas, que o fato da menina estar na festa de minissaia não quer dizer, e um professor me perguntou isso, ele perguntou assim, professora Heloísa, essas meninas que aconteceram isso, elas se dão ao respeito? Então, quer dizer, a gente ainda tem que mexer numa moralidade sexual, num imaginário que imagina que o mundo das mulheres se divide em dois tipos, as mulheres para casar e as mulheres para transar, não é? E é isso que a gente achava que desde os anos 70 já teria mudado, é como se a década de 60, 70 não tivesse passado pela universidade, não pela cabeça de alguns dos nossos dirigentes. Então, esse é o desafio que a gente está vendo e que nos levou, inclusive, a fazer a rede de professoras que a Ana Flávia já falou aqui, não é? Porque a gente sente que há mais desafios a mexer na estrutura própria da universidade. Obrigada, é isso.
Oi. Bom, pessoal, como eu falei, eu estou super feliz de participar de uma mesa que tem esse recorte de juventude, mas eu tenho 30 anos, né? Claro que idade é algo relativo, mas o que eu decidi fazer? Eu peguei algumas questões de leitoras da Olga e apoiadoras do Chega de Fio-Fio para trazer para os painelistas. Então, muitas delas já esbarram no que vocês falaram na apresentação, mas acho que a gente pode tentar aprofundar. Acho que eu vou começar, então, com o debate da publicidade. Então, publicidade, jornalismo, cinema, TV, todos esses canais de comunicação, eles não são apenas os mensageiros, eles são também a mensagem, né? E eles trabalham com retratos estereotipados da mulher. Então, ela é hipersexualizada, objetificada, idiotizada. Como que essa mensagem fomenta a cultura da violência e quais são os impactos sociais dessas mensagens? Quem quiser começar? Eu... Bom, pessoal... Alô, oi? A gente vai receber... Alô? Está ouvindo? Tá funcionando. A gente vai receber, então, a Marai Larazzi, que acabou de fazer uma palestra, para também participar aqui das nossas questões. Só falta uma cadeira. Thank you, Marai. Thank you. Publicidade. É inacreditável. Bom, primeiro a gente sabe que toda publicidade de cerveja, que é uma bebida nacional muito apreciada no Brasil, né, para quem é de fora, e de consumo de ambos os sexos, isso é importante chamar a atenção. Mulheres bebem no Brasil sem grandes problemas, de alguns anos para cá. Ela sempre mostra uma mulher extremamente sedutora, numa posição provocante, e só os homens bebem, consomem a cerveja, e tudo é feito de maneira a que aquela mulher gostosa, como nós chamamos no Brasil, atraente, ela faça com que os homens bebam mais cerveja. Muito bem. Uma das coisas que chama a atenção é exatamente de que maneira é necessário ter um horário para exibição na televisão, um pouco mais tarde, mas, de qualquer maneira, controle parental sobre uso de TV ou de imagem na internet é um mínimo de balela. A gente sabe que as crianças estão mais afim de ficar na internet e vendo televisão fora do horário que os pais não estão em casa, ou que não podem controlá-los, etc. Então, para mim, essa é uma das imagens mais candentes de objetificação, de figura que a mulher fica idiotizada e que ela serve como atração sexual e que se pode fazer cantadas. Então, tem uma agora que é uma moça que vende uma determinada cerveja e ela é chamada Vem Verão. Ela é Vera, e aí o Verão é uma mulher potentosa, ambos seios enormes, e aí Vem Verão, Vai Verão, que é uma brincadeira com summer, né, na nossa língua, e aí essa mulher passa o tempo inteiro, e outras mulheres vêm disputar, controlar o marido que está paquerando Verão, e Verão vai e volta com a cerveja. Esse é um dos casos. O segundo caso é uma cerveja chamada Devassa, que já houve vários problemas em relação à cerveja Devassa, e assim vão todos os imaginários sobre cerveja, né? Eu não estou dizendo que não tem que fazer propaganda sobre cerveja, eu acho que tem umas proibicionistas que podem querer que haja essa interdição. Não, o que eu quero é que, de fato, haja pressão de movimento social organizado para pensar e interferir sobre o conteúdo dessas mensagens, porque isso, de fato, objetifica as mulheres. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a de automóveis. Fora o carro familiar, né, que são as mulheres hoje em dia que escolhem o carro da família, que isso é muito importante, a mensagem é tipo, você tem um carro e tudo de bom vai acontecer, você vai cantar todas as mulheres com esse carro potente. O que, na verdade, é uma loucura, porque nós
nós estamos tentando reduzir o número de mortes dentro do trânsito. E no Brasil se morre muito em acidente de automóvel que são produzidos por homens, gente. Raramente as mulheres estão envolvidas em acidentes fatais. Na verdade, quem são? São os jovens rapazes que querem apostar corrida, ultrapassar em lugar proibido, uma série de coisas que vão mostrar virilidade e habilidade em conduzir o automóvel. Essas imagens são fundamentais de serem mudadas. Por que nós estamos fazendo campanha para redução de mortes no trânsito e, ao mesmo tempo, deixando as companhias que fazem imagens produzirem imagens de que o carro veloz é aquilo que faz dele um homem? Ora, tenha santa paciência, não é possível que simplesmente não haja um conselho, algum tipo, porque isso é autorregulado, as companhias de publicidade se autorregulam, e que não haja da parte do Estado medidas que possam intervir e chamar a atenção de que isso é contrário a políticas públicas em relação ao controle do carro. Eu estava comentando há pouco, né, explicando para alguns estrangeiros. No Brasil, as mulheres têm um bônus no seguro dos seus carros por dirigirem de maneira mais prudente. Ora, as próprias companhias seguradoras percebem que, de fato, existe um padrão de comportamento que produzido nos homens. Não é que eles não vão aprender a dirigir, saíram naturalizando, saíram como insetos e já querem sair correndo com seus automóveis. Não, aquilo é vendido como um modelo de virilidade. E, portanto, nós temos que mudar essa imagem. Essas imagens têm que ser mudadas de maneira muito intensa. Vou só chamar a atenção de um último detalhe. Numa novela que passou tarde da noite, 11 horas, na Globo, a Paola de Oliveira, apareceu com um fio dental, que é um tipo de biquíni brasileiro, Brazilian Style, né? Um fio dental praticamente nua, que causou grande alvoroço na imprensa. Mas o melhor de tudo foi o seguinte: o namorado rompeu com ela depois, porque ficou envergonhado que o corpo dela foi exposto. Ora, que direito ele tem de discutir que o corpo dela foi exposto numa coisa que ela decidiu fazer como atriz? Eu só quero chamar a atenção sobre como, na verdade, e deu-se muita divulgação a esse episódio, só para chamar a atenção de que milhões de instâncias no plano da cultura entendida aí agora como meio de entretenimento televisão e mídia, acabam por reforçar esses estereótipos da ideia de que um homem detém o poder sobre as mulheres, né? Essas são mudanças culturais que eu acho possíveis de serem feitas e mudar a percepção e o modo de construção da masculinidade na nossa sociedade. Perfeito. Mais algum comentário? Tem um... Is this on? One of the things that we have to think about is what's the thing that is being sold. And I agree with you. The thing that's been sold is one particular expression of masculinity that says, actually, if you want to be the kind of man, this strong man, an able man, if you want to be a warrior, if you want to be sexually powerful, then this is what's available to you. And sometimes when people say, you know, sex sells, what we need to remember, it's not sex that sells, it's women's bodies that actually advertisers are using in order to promote this one dimension of masculinity. And, you know, like, I'm not in a place where I'm going, poor men, but there is something really disturbing about the fact that actually that's the space of operation that we're also creating for men. That is this really one-dimensional space. That means that you have to drive a fast car, you have to be sexually aggressive or you're not a real man, you have to watch gonzo pornography, you have to do this, you have to basically show that to do this, then this is, if you're not doing that, then you're weak and fragile. And I agree with you, there is something about how we complain about this, how we hold, or in the UK we have the Advertising Standards Agency. I'm one of those irritating feminists that has complained about ads and had ads taken down.
I'm also a parent, and you know, I have a daughter who's a feminist activist, and I've got a son who is now telling me after years of saying he would never do social justice work that this is what he wants to do. Yay! And there was something about looking at the world through his eyes as a mom, and actually starting to see what he was seeing, not just what my daughter had been seeing, but what he was seeing and the things that were calling him in and telling him, you have to walk this way. You have to behave this way. This is how you prove your worth. And I want a society where we're not selling women's bodies as commodities, but we're also not selling masculinity as a commodity to be consumed and to actually justify, you know, to kind of say, this is what you look like, you know, this is what a real man looks like. I want a broad dimension of real men. Thank you very much. Bueno, ahora al español. Estoy totalmente de acuerdo que es muy importante no ver las posibilidades de ser hombre de una manera muy estrecha. Al mismo tiempo, por décadas ya, hemos tenido bueno, me considero feminista y entonces entre los debates feministas, una cuestión importante en cuanto a si los varones aprovechan de la violencia, si aprovechan de las desigualdades sociales. Y algunas han dicho que todos sufrimos al fin de cuentas. Y yo creo que de cierta manera sí, pero al mismo tiempo es muy importante reconocer que en las relaciones de poder, los que tienen más poder no quieren perder. Y es importante en cada movimiento que hay que agarrar el poder de los que ya lo tienen. A mídia e a publicidade realmente é um lugar que a gente tem que olhar com mais cuidado. Eu já trabalhei bastante sobre isso, mas, enfim. Eu acho que, trabalhando sobre isso, uma coisa que a gente tem que questionar é exatamente como a mídia, quando eu entrevistava publicitários e gente que trabalha no meio publicitário, quando eu entrevistava perguntando por que, por exemplo, tem poucos negros na publicidade norte-americana, na publicidade brasileira, desculpe, eles falavam, não, mas hoje em dia tem muito mais, né? Então, eles operam muito com aquilo que eles acham que é senso comum aceito na sociedade, né? Então, eles têm um senso comum que é esse senso comum de que o lugar da mulher é esse lugar da sedução, do objeto sexual, né? Ou então da dona de casa, né? Que cuida das coisas, etc. E aí eu acho que tem algo que está operando aí nesse mecanismo, né? E, obviamente, isso não é só no Brasil, né? Mas que é imaginar que a publicidade só tem que operar com aquilo que é aceito socialmente e que e não parar para pensar o que está sendo visto como aceito socialmente, né? Acho que essa é um pouco a questão, não sei se... Perfeito. E só para completar, também dividir com vocês uma história, tem um grupo de cineastas que estão fazendo um documentário independente sobre propaganda de cerveja, e eles encontraram uma personagem, uma menina de 12 anos, que se chama Vera, que precisou teve que sair da escola dela, porque ela estava sofrendo dentro da escola os mesmos assédios que a personagem Verão da propaganda Vem Verão, Vai Verão. Então, começa muito cedo, né, essa violência, muito, muito forte. A gente acha que, não, é só uma propaganda, não é a mensagem, né? Tem outra pergunta também. As meninas gostariam que vocês falassem sobre violência online. A internet é muito violenta para todo mundo, a gente sabe, mas já tem pesquisas que mostram que ela é mais violenta com mulheres, porque as ameaças que vêm, elas são mais sexualizadas, né? Então, revenge porn, ameaça de estupro, até mesmo assédio. Acontece muito com jornalistas, e até já estão chamando isso de harassment elite. Mas também acho que na juventude isso é algo muito comum
como a Marai falou. Então, assim, são duas questões. Por que um homem que não teria esse comportamento no mundo offline, essas ameaças, essas grosserias, ele se sente confortável para ter esse comportamento no mundo online? E como que esse cenário pode ser mudado nesse mundo offline, nesse mundo online ainda que é tão sem regras ainda? Quem tiver uma resposta, agradeço. Oh, God. Okay. So I think something has happened to us in terms of the virtual space. We see it on Twitter where people say things to people that they just wouldn't say if the person was standing in front of them. It's almost as if we think somehow that gives us license to behave in ways that would previously perhaps have been deemed unacceptable, or that we might deem unacceptable in a physical conversation. I think some of it is about how we educate people to have people understand that the virtual space is real. There is no virtual space that is disconnected. When people say to young people, your Facebook friends are not your real friends, they are their real friends. And so actually starting to understand that crossover between what we understand as real and what is virtual, we have a gray area now that we need to start to have conversations with people about, because if we don't, then 10 years from now we'll be sitting here having this same debate, and it would have worsened because we haven't done the educational piece that we need to do. I think people, I'm not a psychologist. I think there is something around the thing that you have to do with somebody if you're going to abuse them is you have to make them into an object. You have to create distance. You have to dehumanize them. And the internet allows us to do that in very specific ways. It allows people to dehumanize the person who they're degrading. It allows them to pretend that this person isn't real. And I think the internet is wonderful, and we're not going to be able to put the brakes on, but we do have to be able to intervene in the internet space now and stop. We need to stop behaving as if this isn't happening. And for feminists working around violence against women, this should not be that difficult for us to comprehend. We've always talked about emotional abuse as being as significant as what might happen in a woman's life in terms of a physical assault. The psychic and emotional impacts of actually being harassed, being abused, being victimized online are inevitably going to be similar to the ways that women might experience, constant verbal assaults within the context of an intimate relationship, or constant harassment on the street. We need to think about the virtual space as our new streets, as our new homes, and think about what we need to do to keep women safe, and in particular the girl child safe. Ok, resolvemos então a questão do online. Uma outra questão que vem colocado muito em debate é a questão do bom senso para as meninas. Isso vem, de certa forma, violentando muito elas. Com a Olga, a gente acaba fazendo algumas palestras dentro da escola, prestando alguns debates, e o que vem acontecendo é que muitas delas sofrem proibições de uso de roupas, enquanto os meninos, eles não têm nenhum tipo de proibição. E elas escutam muito dos superiores, dos professores, que é preciso bom senso. Mas o que é bom senso? Né? Bom senso é a coisa mais sem senso do mundo, porque cada um tem um. Né? Como que a gente pode tentar debater isso, dessa hipersexualização até do corpo de meninas de 12 anos, 11, elas já não podem mais usar shorts em escolas porque acreditam que já passa uma mensagem de sexualidade. Como que a gente pode tentar conversar com elas assim, sobre essa questão do bom senso? Esse bom senso está parecendo a menina se dá o respeito ou não se dá o respeito, né? Tá meio parecido, um outro jeito de dizer a coisa, né? Eu acho que quando a gente fala, é bem engraçado isso, né? Colocar na menina a culpa pela hipersexualização do seu corpo, que foi a mídia mesmo que fez, não é? Já que a gente estava falando da mídia. Eu lembro que na década de 80, 90, a Xuxa fazia um programa infantil
em que ela se vestia de shortinho, com uma roupa de, enfim, que a gente imaginava com uma roupa de prostituta. A gente já nem imagina isso mais assim, mas enfim. Quer dizer, essa sexualização do corpo feminino é um efeito da mídia, não é um efeito das meninas, né? E as meninas são convidadas a serem gostosas, né? A se sexualizarem. Então, essa é uma questão que precisa ser pensada também, né? Em vez de pensar que a culpa é delas, é pensar o que acontece socialmente que leva a isso, né? Como essa mensagem é lida, né? Porque isso é socialmente promovido pela publicidade, pela mídia, né? Então, como dizer agora que a culpa é do funk? Não, mas, quer dizer, isso veio desde muito antes, né? Gostaria de chamar a atenção de que, na verdade, isso é uma faca de dois legumes, como a gente brinca em português, né? Porque, de um lado, as meninas também são instadas a se sexualizarem muito rapidamente como forma de atingir um tipo de feminilidade hegemônica. Da mesma maneira que nós estamos falando sobre estilos de masculinidade, também tem estilos de feminilidade, né? E que as meninas começam muito cedo a pintar as unhas, usar esmalte, pintura, roupas que elas escolhem, que elas estão instadas por um consumismo alucinado. Tanto que eu sou uma das apoiadoras do Alana, que é de controle sobre a publicidade que se dirige às crianças, justamente porque é alguma coisa que as empurra para o mercado e para o consumo meio desvairado, né? E com roupas que, na verdade, chamam a atenção de uma mulher adulta, né? Quer dizer, que seriam passíveis de uma menina adolescente, não tão ainda menina como elas, às vezes menos que 12 anos, né? E é muito curioso porque essa roupa que é curta, que põe em evidência as nádegas, que vai botar as formas, é uma roupa que atrai as meninas também. Então, de fato, não é apenas alguma coisa de como ter bom senso para não atrair o olhar dos meninos e, ao mesmo tempo, elas desejarem ser desejadas. Então, tem uma tensão aí que é importante a gente pensar nas escolhas que as meninas fazem, mas em função de um ambiente cultural que vai valorizar aquele estilo de feminilidade como estilo bem-sucedido, aquele estilo que atrai o sexo oposto. Então, é extremamente complicado, porque que bom senso é esse, né? Primeiro, como tocou a Heloísa, não existe bom senso, e, ao mesmo tempo, tem também modelos de uma feminilidade aceita. Por exemplo, é só pensar nos casos de bullying, por exemplo, na escola, em relação a meninos e meninas gordas, que são rejeitados sistematicamente porque não estão cumprindo, chegando a um papel e um corpo considerado desejável. Então, há várias... E veja só, bullying é uma questão absolutamente presente nas escolas brasileiras. E há muito pouco ainda que seja aceito em relação a isso. Só para lembrar vocês, eu tive envolvida num projeto que foi financiado pela Secretaria de Mulheres também, Gênero e Diversidade na Escola. Esse projeto teve enormes repercussões no sentido de formar professores para lidar com problemas desse tipo, né? Seja, inclusive, gênero, estereótipos de gênero, homofobia e, evidentemente, a questão do racismo também, de relações étnico-raciais. Teve toda a polêmica famosa sobre o chamado kit gay, por exemplo, que vocês sabem que vários deputados conservadores chamavam a atenção desse material e como é que seria destinado, e dizendo, eu não quero que meu filho vire boiola na escola, né? Por exemplo. E o material não era destinado às crianças, era destinado aos professores para que eles pudessem enfrentar uma situação de homofobia, e, sobretudo, a homofobia contra os homens, que é muito mais intensa do que a lesbofobia das meninas, muito mais vigorosa e cruel nesse sentido. A gente tem níveis de assassinato de gays no Brasil bastante altos, a gente sabe, então, e esse assassinato de gays, gente, tem a ver
com o assassinato do feminino também. Ele tem uma homologia com o assassinato de mulheres também, né? Então, só para chamar a atenção de como é importante a gente pensar no que a gente está fabricando na juventude e na infância, né? Obrigada. Então, nós vamos abrir para as perguntas da plateia, certo? Marília, por favor. Bom, obrigada pelas perguntas. Realmente estão chegando bastante perguntas, o debate está muito interessante. Então, vamos passar algumas aqui que foram agrupadas. Falou-se aqui em modelos de masculinidade e foi mencionado modelos de feminilidade. E aí a pergunta aparece, o que é ser mulher? E nesse contexto de ser mulher, quando a gente fala de cultura da violência contra as mulheres, como fica a questão das mulheres trans? Nesse contexto da cultura da violência contra as mulheres, falar trans, mulher trans, como os palestrantes se colocam nessa questão. E, linkado à questão do trans, também a questão da juventude queer. Quer dizer, nós estamos ampliando a questão de gênero e de definições de gênero, como os palestrantes, então, se colocam. E nessa ampliação de gêneros, quer dizer, a pergunta, a juventude está morrendo? A humanidade vai acabar? Quer dizer, como combater esse tipo de, né, argumentação? E para o professor Gutmann, especificamente, foi pedido que ele ampliasse um pouco mais a sua crítica ao modelo biologizante da agressividade do homem. Quer dizer, então, por favor. Com relação a Marai, foi pedido, Marai, que você comentasse, por favor, no caso das interseccionalidades, né? Como levar isso para o movimento, né, e para os debates dentro do movimento, questão da interseccionalidade. No caso da representação das meninas negras, da imagem das meninas negras, como essas meninas negras podem estar criando outras imagens para si mesmas, se apropriando de alguns meios de comunicação que elas possam estar tendo essa autonomia. E no caso, que já foi até mencionado pela professora Heloísa, a questão da exposição cultural, das crianças cantando funk e tudo mais. No Brasil, tem os chamados conselhos tutelares que tentam interferir, e assim, com ações, e o ECA, que é um Estatuto da Criança e do Adolescente, que tenta interferir quando algumas campanhas ou alguns atos são muito escabrosos, escandalosos. Como que é isso no Reino Unido? Se existe alguma coisa nesse sentido. E aqui, então, também agora, voltando para a professora Heloísa Park, foi perguntado essa questão das investigações dos casos de assédio na USP, como que está acontecendo esse processo, se é um processo que está passando pelos meios legais, pelo sistema judicial legal, ou se está sendo tratado simplesmente dentro da universidade, e se esse tratamento dentro da universidade conta com a participação de homens, e como que está sendo essa postura dessas representações. E, para finalizar, né, já que estamos falando de instituição de ensino, universidade, abaixar um pouco mais também essa discussão já na educação de base. Quer dizer, a questão de gênero na educação de base e a juventude dentro de um sistema de educação que perpetua violências de gênero, né, como que a gente pode estar sugerindo algum tratamento dessa questão de gênero dentro da escola, tá? Encaminhando para uma educação mais plural e respeitosa à diversidade. Então, seria, em resumo, isso. Um lembrete. Nós estamos recebendo perguntas que a gente vê que encaixam em outros painéis. Então, não fiquem aflitos, que elas estão todas aqui, tá? Guardadinhas nos envelopes. A gente vai retomar algumas delas, tá bom? Obrigada. Quem quer começar? Marai. Okay, right. I missed one of the questions that was for me. Trans identities seem to have created such contestation. Certainly in the UK, the feminist movement is split. It feels like down the middle in terms of the specific spaces for trans women, the specific spaces for a conversation that looks at feminism with queer lenses as well. So from my particular perspective, a trans woman is a woman.
that doesn't always go down well in a lot of feminist spaces. I also, through my work in the Pacific, have learned more to think about third gender identities. So for example, Fa'afafine in Samoa, where a third gender identity has always kind of existed and holds a specific space. And I think there is room for different cultural knowings around what we now know as trans identities. I don't know what the experiences of trans women in Brazil. What I do know, though, is that I don't know of a society where trans women aren't routinely experiencing violence specifically because of being trans. And so we have to include that conversation in how we think about what we need to do around violence prevention. Because again, if we exclude what that means in terms of how a trans woman walks safely down the street, what happens if, in terms of disclosure about being trans, we know, for example, in the US, there have been a number of cases of trans women, black trans women who have been murdered. And so it's quite important that we don't exclude that particular conversation. And it seems to be, and I understand why those contestations occur, but I just want us to have the conversations in ways that aren't so polarized. I really do believe there is meeting ground around this conversation, and I'd like us to be evolved enough to find that meeting ground. Pido disculpas otra vez porque estaba escribiendo cuando estaba haciendo otras preguntas, entonces quizás no entendí o no escuché todo. Quisiera intervenir en un comentario breve sobre la ropa, porque yo doy el curso de antropología introductoria en mi universidad de vez en cuando. Y siempre tenemos un día cuando llegamos todos, profesor y estudiantes, con ropa inapropiada, genéricamente. Y para los chavos, para los jóvenes varones, es mucho más fácil llevar ropa que no es para varón. Para las estudiantes, muchas veces es mucho más difícil. Y cuando se visten de hombre, es de una manera muy sexy, a veces con corbata y todo eso. Entonces, siempre me ha llamado la atención el hecho de que para los varones es como una burla. Y también hay una parte homofóbica de parte de los varones. Pero para las mujeres, aún más difícil encontrar. Al mismo tiempo, si pensamos en los cambios y el movimiento feminista por todos lados, en todas sus etapas y ondas, es interesante que el cambio en términos de ropa femenina, ropa masculina, no ha cambiado tanto en los últimos 30 o 40 años. Y todavía me pregunto por qué. Y no entiendo por qué, pero vale la pena pensarlo. Segundo, antes de contestar la pregunta, quisiera invitar a todos los estudiantes y las estudiantes aquí que están buscando un tema para estudiar. Ojalá sea obvio que nos faltan estudios sobre masculinidades de todos tipos y tenemos que depender demasiado de nuestra propia experiencia en la vida, porque todos tenemos experiencia, por supuesto, todos tenemos opiniones sobre el asunto, pero en términos de estudios necesitamos más y ojalá algunos de ustedes tengan interés. Para el argumento biológico, 2 o 3 ejemplos, porque soy antropólogo, etnógrafo, entonces para mí podemos hablar de los argumentos a veces por los estudios de caso.
Estaba hablando con Daniel, un joven de 19 años. Yo conocí a Daniel cuando nació, hace tiempo, porque he conocido a su abuela y toda su familia por mucho tiempo. Daniel ha vivido toda su vida en una colonia popular, una colonia pobre, una favela de la Ciudad de México. Y estábamos hablando de la importancia de la naturaleza y la importancia de la cultura. Daniel me dijo que, claro, en términos generales, la cultura es mucho más importante en cuanto al comportamiento humano. Pero fíjate, Mateo, hay un caso interesante aquí en la colonia. ¿Tú conoces a fulana? Sí, la conozco. Es madre soltera. ¿Es igual en portugués? Ok, madre soltera. ¿Sabes que su mamá también, madre soltera? Y su abuela y su bisabuela. En este caso no es cultura, es genético. 4 generaciones de madres solteras. No puede ser cultura. Es un tipo que creció en la pobreza, pero para él ha aprendido algo de lo genético en la escuela. Y ha estudiado biología más avanzada que sus padres y mucho más que sus abuelos. Entonces es parte, el término gene es parte de su vocabulario normal. Otra señora de la colonia, eso fue hace mucho tiempo, mi esposa y nuestra bebé regresaron a Estados Unidos y encontré a Norma en el mercado y me preguntó si habían salido y le dije que sí. Entonces me miró, me dijo, te estamos vigilando, ¿eh? Te estamos vigilando. ¿Para qué? Me dijo que aún más vamos a vigilar a ellas. ¿Quiénes son? No sé. Porque los hombres no pueden controlarse. Como decimos en México, ¿a quién le dan pan que llore? Si te doy pan no vas a llorar, vas a aceptarlo y comerlo, ¿verdad? Igual con el sexo. Entonces los hombres así son de naturaleza. Y últimamente un ejemplo de otro lugar. Un grupo de alcohólicos en Oakland, California. Y empezamos siempre en círculo. Y todos teníamos que explicar por qué estábamos ahí. Yo estaba haciendo una tesis de maestría en salud pública. Entonces, pero esa noche Dennis empezó y él dijo al principio, bueno, soy Dennis, soy alcohólico. Yo vengo de Filadelfia, vengo de antepasados alemanes y por eso tengo que tomar. Por los antepasados alemanes. Híjole, Jimmy, después gritó, ahora entiendo todo. Yo la mitad alemán, la otra mitad filipina. Entonces yo tengo que tomar por un lado y no aguanto por otro lado. Porque tenía la idea de que los filipinos no pueden aguantar el alcohol, que no es cierto, pero fue la idea que tenía. Como si tuviera dentro del cuerpo una guerra civil genética. Bueno, espero que haya explicado un poco más lo biológico. São várias perguntas também. Eu acho que assim, o ideal, né, perguntando sobre modelos, sobre mulheres trans, sobre juventude queer. Primeiro, a gente está tendo, de fato, também, crescentemente na sala de aula, a presença de pessoas que não querem se definir como binárias, né? Nem homem trans, nem mulher trans, nem travestis. Enfim, não sou só mulher, nem só homem e tal. Eu acho que o ideal era exatamente isso, que a gente tivesse muitos modelos de masculinidade, de feminilidade, de neutros, de trans, e que a gente pudesse circular, né? O ideal era a liberdade. Mas, de algum jeito, é isso que
que eu quero crer que há uma mudança geracional, né? As gerações mais novas estão colocando novas questões na pauta, né? Agora, evidentemente, a gente ainda tem problemas. Então, no feminismo ainda é polêmico a presença das mulheres trans, né? Na universidade, a gente tem questões disso, grupos feministas que estão agredindo as mulheres trans, e eu estou tentando pensar isso de outro jeito. Eu acho que mulher trans tem tanto direito de estar lá, é mulher também. Nós fizemos um encontro, apoiamos o encontro de homens trans na USP também. Então, as pessoas que bagunçam um pouco a coerência de gênero, né? As pessoas que desorganizam, diria Judith Butler, né? A coerência entre sexo, gênero e desejo, né? Que não necessariamente estão num corpo feminino construindo, nasceu no sexo feminino, não é necessariamente feminina, né? E não necessariamente deseja homens para a sua vida sexual, são pessoas que normalmente sofrem muita violência, né? Então, no Brasil, não só a homofobia, mas o Brasil é um dos países que mais mata travestis também, né? E pessoas que estão fora da norma. Então, eu acho que se a gente ampliasse as possibilidades e a gente tivesse menos normativas, seria uma possibilidade libertadora em termos de gênero. Quanto às investigações nos casos da USP, a USP é uma universidade muito grande, são cerca de 100 mil alunos, 15 mil funcionários, 6 mil professores, 50 unidades, e eu não sei tudo o que está acontecendo lá dentro. Uma das demandas que a gente teve foi exatamente tentar descobrir o que está acontecendo. A gente não tem dados estatísticos, a ouvidoria não tem dados estatísticos sobre os casos, então falta muito a gente saber. Alguns casos estão rolando tanto na justiça comum, viraram denúncias formais nas delegacias, quanto as sindicâncias internas, que são o que a gente chama de sindicâncias disciplinares, né? Que não é a mesma legislação. Na sindicância disciplinar, a gente não vai avaliar se houve ou não estupro, porque a gente não tem essa categoria no regimento universitário. A gente só pode avaliar se houve uma falta disciplinar. É a única coisa que a gente pode avaliar. Então, normalmente, quando uma pessoa sofre uma violência, se ela me pergunta, devo denunciar? Eu acho que tem que denunciar, tanto na universidade quanto na justiça comum. Mas, infelizmente, a gente sabe que ainda são desafios grandes e temos problemas, às vezes, do atendimento em determinadas delegacias das mulheres. As delegacias da mulher, vocês sabem, funcionam de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Quando a gente sabe que a violência contra a mulher acontece muito mais nos fins de semana, à noite, etc., né? Nem toda delegacia da mulher está bem preparada para tratar os casos de violência sexual. O que a gente sabe também, tem muitas pesquisas que mostram isso, que se uma menina fala, eu fui estuprada, mas ela não foi o estupro da rua escura, ela não foi espancada, visivelmente espancada, esse tipo de denúncia na delegacia costuma ser minimizado, mesmo na delegacia da mulher, infelizmente. Não é? Então, muitas vezes, as pessoas falam, mas o que aconteceu? Se você bebeu demais, né? Então, os mecanismos formais, no caso desse tipo de estupro que está acontecendo com mais frequência na universidade, que é um estupro entre pessoas que se conhecem, que se dá nos ambientes de festa ou de congregação, né, de sociabilidade juvenil, né, nas repúblicas, nas moradias universitárias ou nas festas, esse tipo de violência sexual ainda é minimizado pelas estruturas formais, seja a estrutura formal da universidade, seja a estrutura jurídica. Então, o nosso desafio, e temos aqui as nossas defensoras do Nudem e tal, o nosso desafio é também a gente estar trabalhando junto com a justiça, né? E pensar isso de outro jeito, né? Se homens participam dessa sindicância, sim, muitos homens participam dessa sindicância, né? Alguns são os nossos companheiros e outros, infelizmente, têm culpabilizado as vítimas, né? De fato, é importante chegar na escola, não só na universidade, começar antes. O programa de gênero e diversidade na escola, nesse sentido, é genial, não é? É fundamental. E eu conto para vocês que uma vez uma escola particular, onde estudam as minhas filhas, a professora do ensino, a coordenadora do ensino infantil, né, da educação infantil das crianças de 4, 5, 6 anos, pediu para eu ir fazer uma palestra sobre gênero na escola, para os pais das crianças de 4, 5 anos,
porque ela achava que a gente precisava desconstruir os padrões muito duros e generificados, né? No caso de muitos pais que estavam constrangendo, em uma escola razoavelmente alternativa, não é? Constrangendo os meninos, dizendo: menino não chora, menino não pode vestir roupa de princesa, e essa escola deixava os meninos vestirem fantasia de princesa, assim como, né, deixava, enfim, não tinha separação de brinquedos de meninas ou meninos, tudo que a gente gostaria, né? Mas alguns pais estavam lidando com dificuldade com isso, né? Então, eu percebo que há uma demanda também para a gente desconstruir esses padrões de gênero muito rígido, que eu acho que o grande desafio é esse, com relação à violência também. É a gente sair, por isso que o estudo de masculinidade é importante também, né? É a gente sair do padrão hegemônico de gênero que naturaliza a violência masculina, por um lado, que naturaliza a exposição do corpo das meninas, por outro lado, né? E que faz com que os padrões sejam muito duros. Quer dizer, a ideia de bagunçar esses extremos é talvez uma ideia que possa ser produtiva para a gente pensar as questões de gênero de outro jeito. Maria Luísa, por favor. Eu vou me apoiar na pergunta sobre trans no trabalho de uma orientanda de mestrado. Ela está entrevistando pessoas muito jovens, na faixa de 17, 18 anos, rapazes, que estão querendo se tornar eventualmente trans ou travestis, não está muito claro. Bom, o que é interessante em relação a isso? Uma dessas personagens, que vem do Nordeste, de origem popular, mas chegou na universidade agora, está fazendo comunicação, ela pertence a um grupo feminista. E esse grupo feminista acolhe, ela escreve regularmente nesse blog, e isso chama a atenção que nem todo o feminismo está cindido em relação à participação de mulheres trans. Esse é um primeiro exemplo. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que uma das formas novas de atuação do feminismo tem sido uma manifestação que ocorre uma vez ao ano, que é a Marcha das Vadias, a Slut Walk, que começou no Canadá e que era justamente em relação à recomendação dos policiais do tipo de roupa que você deveria usar. Então, era a ideia de que você não é pela roupa que você se torna uma vítima, né? E esse movimento no Brasil, que acontece em várias cidades, acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em vários lugares, é um movimento que congrega desde jovens feministas, pessoas trans, LGBT, em suma, é um formato de atuação no espaço público muito variado e que faz uma aliança no campo do que chama-se atenção para essa diversidade de maneiras de estar no mundo variadas. E eu acho que isso é muito importante chamar a atenção, porque, em geral, esses movimentos são pouco eles são visibilizados quando acontece algum tipo de incidente, como aconteceu no Rio, a invasão de uma igreja católica. Aí eles têm uma visibilidade, mas, em geral, não tem. São pequenos, é verdade, não tem um efeito de uma parada gay, como as que acontece aqui em São Paulo, mas são manifestações que estão chamando a atenção para uma aliança entre o pessoal trans e feministas e pessoal gay numa marcha em relação ao constrangimento policial sobre maneiras diversas de estar no mundo. Eu acho que isso é super importante a gente salientar. Muito obrigada. Bom, esse painel se encerra aqui. Gostaria de agradecer aos painelistas pelas opiniões, pela participação e agradecer a todos vocês também por estarem aqui com a gente. Obrigada. Bom, após um dia intenso de debates ricos e apresentações e falas sobre as diferentes perspectivas e abordagens, nós encerramos o primeiro dia do primeiro Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres. Agradecemos às palestrantes, painelistas e moderadoras pela contribuição, a todos e todas vocês pela presença, e contamos com a presença de vocês amanhã, no segundo e último dia desse seminário,
Lembrando que o credenciamento começa às 9h e as atividades às 10 horas. Obrigada e boa noite.